Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Hoje nós teremos aqui a Tayana Souza com o tema A Essência Primordial do Empreendedorismo Feminino. Ela é coautora do livro Empreendei, da coletânea Foco em Resultados, que será lançado em abril. E nós falaremos um pouco mais sobre isso aqui. Junto com ela, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o tema que ela escreveu no livro, certo? Eu estou aqui convidando algumas pessoas para poder entrar nesse momento e falaremos sobre essa coletânea. São 6 livros maravilhosos, todos dentro da linha empresarial. Com certeza serão livros de cabeceira de todos os empreendedores, profissionais. São livros onde são no total de 170 coautores nessa coletânea de 6 livros. Temos livros de empreendedorismo, propulsão em venda, liderança, gestão, inteligência emocional. Então, assim, é muita coisa boa que está por aí. Muita coisa boa mesmo, esperando muitas pessoas. E nesse período, né, de fevereiro até abril, que teve esse adiamento por causa da pandemia, então nós estamos fazendo lives entre nós, coautores dos livros, para levar um pouquinho, né, para você que está aí em casa, conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos em que falaremos, em que está constando dentro dessa coletânea, certo? Eu estou só aguardando aqui um pouco a nossa convidada chegar, a Tayana. Enquanto isso, eu estou aqui convidando, disparando aviãozinho aqui. Você que já entrou também, puder disparar aviãozinho, colocar uns coraçõezinhos aí também para que o Instagram possa divulgar essa live. Eu vou agradecer a vocês, tudo bem? Bom, aguardando a Tayana entrar, vamos ver. Bom, enquanto isso, vamos falar mais um pouquinho, né? Esse tema dela é um tema muito interessante, porque o empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, e a gente vê tantas mulheres hoje em dia na liderança, né, empreendendo, que realmente eu falo assim, a mulherada não tá fácil, porque a mulher, além dela empreender, ela tem outras funções que ela acarreta em casa, né? Não só da casa, dos filhos. É uma vida mais complexa a vida da mulher. E engajar tudo isso dentro do lado empreendedor, porque um empreendedor, ele tem que ter uma visão bem ampla do negócio, né? Tem uma série de coisas que a gente tem que abordar, que tem que levar em consideração. E para a mulherada, em especial, para ninguém é fácil, né? Ser um bom empreendedor, a pessoa tem que se dispor de muito conhecimento, né? Tá sempre à frente. E para a mulher que já acarreta outras funções, acaba sendo um desafio ainda maior. Então, quando eu falo da Tayana, né, a Tayana, ela meio que abraçou essa ideia de acolher, né, de incentivar e de orientar essas mulheres guerreiras, empreendedoras que estão iniciando. E às vezes estão até na caminhada já há algum tempo, mas ainda estão um pouco perdidas, precisando realmente de um direcionamento. Quem, assim, hoje em dia está desempregado e muitas vezes, né, entra nessa questão do empreendedorismo por falta de opção. Nunca pensou na vida ser empreendedor. Foi a vida toda, foi registrado, com carteira assinada, tudo bonitinho, e de repente ficou desempregado, não consegue mais um emprego e precisa
ajudar dentro de casa, manter muitas vezes a própria casa, né? E tá sendo obrigada a entrar nessa, vamos colocar assim, entrar nessa onda, né, do empreendedorismo, né? Ela está sendo obrigada a empreender. Às vezes nem é uma opção, às vezes é falta de opção que a leva para isso. E mal sabe ela que às vezes é a melhor opção. Nada acontece por um acaso, né? Ó, a Tayana chegou! Coisa boa! Nada melhor do que a Tayana para falar sobre isso. Ela que abraçou essa causa maravilhosa. Então eu vou chamá-la aqui para poder. Vamos lá, Tayana. Entra aí para falar mais com a gente, Tayana. Agora enviei o convite, vamos ver se ela está entrando. Ah, entrou! Boa noite. Tudo bem, Tayana? Tudo ótimo, Dani. Prazer, estarmos aqui novamente, hein? Ah, agora Segundo. entrou, foi revanche. Ai, eu amo. Que bom estar aqui com você. Gratidão pelo convite, Dani. De estar Olha, foi aqui. tão bom quando você me entrevistou que eu tinha que dar o troco, tá vendo? Assim, a gente retribui. Ai, que ótimo. Muito bom, viu? Gratidão. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Hoje eu fiz uma live mais cedo, ao meio-dia, com a Alzira. Foi incrível também, foi falar um pouquinho do tema, A abordar um Alzira é pouquinho. maravilhosa também, né? É especial. Eu estava falando aqui um Foi pouquinho sobre esse projeto da Avantic, né? Essa coletânea e essa bateria de live que estamos fazendo entre nós, que são 170 coautores, né? Palestrantes. E entrei no seu tema um pouquinho aí, falando desse abraço que você deu nessa causa, né, da mulher empreendedora, e é fantástico. E assim, me fala um pouquinho mais, Tayane, quem é você, né? Quem é Tayana Souza, como profissional, como pessoa, né? Como você chegou até aqui, como se tornou essa mulher que você é hoje, enquanto ser humano, né? Que nós estamos aqui não diante apenas de uma Tayana empreendedora, uma Tayana profissional, mas nós estamos diante de uma Tayana pessoa física, emocional, uma pessoa ser humano. Então, eu gostaria de saber esse processo de formação, o seu processo de formação e em relação também à sua vida profissional, Tayana. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bora lá. Vamos começar então a se apresentar aqui, ou como eu gosto de apresentar, e você que é dessa área do storytelling, nada melhor, porque eu gosto justamente de começar contando história. Então, Isso é é bom por demais. aí. Você que é da área, então aí melhor ainda, né? O seu Oh, pessoal aí que já está acostumado, amei. já sabe, Bora lá. já sabe, né? Gosta. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui o pessoal está entrando. Aqui a Graça Maria, o João Barbosa, a Fábio Almeida chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vou começar. Quem é a Tayana Souza? Vamos lá, vou contar aqui para recapitular, não é? Então, para a audiência aqui da Dani, quem me conhece também já está acompanhando aí toda essa retrospectiva aí que a gente tem feito do lançamento do livro. E quem é Tayana Souza? É uma pessoa apaixonada por conexões, por criar relacionamentos genuínos. Então, amo me conectar, conhecer pessoas e tirar delas, né, extrair delas, Dani, o melhor que elas têm. Então, eu sou aquela pessoa que sempre motiva, aquela pessoa que vai tirar o melhor de você, que busca ser essa fonte, essa inspiração muito forte para que você possa dar o melhor de si, para que você possa usar os seus talentos muito bem empregados e possa empreender com alma, empreender com coração, empreender com sentido, com sua essência primordial, que é justamente o tema do meu artigo. Então, eu sou essa pessoa que foi se construindo, então eu sempre falo isso, que a gente é um ser em construção, que vai se construindo a cada momento, a cada dia, e sempre você está em evolução. Então, cada dia a gente é 1% melhor, cada dia a gente se transforma em uma nova pessoa, e não gosto de a gente se rotular por profissão,
nem pelo que a gente faz, nem por treinamentos, cursos, nada disso diz quem é você de verdade. Você é você como um todo, você é você com sua história, você é você nos diversos papéis que você exerce na vida. Então, eu sou essa pessoa que está aqui de verdade, de essência, e demonstrando justamente isso. Justamente essa questão, Dani, de ser quem você é e assumir esse protagonismo. Assumir para você mesmo que você é quem você é. E assim eu também falo em relação aos negócios. Os negócios têm que refletir quem você é, porque senão ele não tem fundamento, como eu sempre gosto de falar. Tem que ter a sua identidade, né? Exatamente. Vamos lá, eu estou muito curiosa. Separei ali umas perguntinhas básicas aqui. Me fala, como e por onde assim começar quando a gente pensa em empreender? Por onde a gente começa? Vamos lá. O pessoal está aqui falando, ó, o Fábio falou, sou fã. Ele está dizendo inteligência. Ai, amei o Tem comentário. várias pessoas aqui, coisa boa. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Thaline Gama. Boa noite, Thali. Bem-vinda, Eda. Bem-vinda, Thali. É isso, gente. Agora eu vou começar falando por onde é que a gente começa, quando se pensa em empreender. Então, você que está aqui nessa live, você que já empreende também, serve também para você. Ou que você está pensando, está passando pela sua cabeça agora, será que eu devo empreender? Será que eu devo me desafiar nesse momento que a gente vive? De muitas vezes muitos desafios, em momentos que porventura você pode estar passando por uma questão financeira, dificuldades, ou mesmo perder o emprego. Eu não sei qual que é a sua realidade aqui hoje, mas vamos lá. Se você está pensando em empreender, não sabe por onde começar, o que a maioria faz e o que você deve hoje ter atenção. A maioria vai olhar para o que está dando certo. O que está dando certo, né, Dani? Será que eu devo empreender no negócio da vez? Será que a pessoa começa a olhar, olha, aquela pessoa fez alguma coisa ali diferente, vou lá fazer também, vai que para mim funciona. Então, você começa a olhar para os lados, a olhar para o que o outro faz, mas não tem nada a ver com você. Então, muitas vezes não é o que o seu coração está ali, mas você vai pela questão justamente de ser um negócio promissor, de ser algo que é por oportunidade, ou mesmo, como muita gente também, muitas mulheres, que é o meu foco, empreende por necessidade. Então, em vista de querer uma independência financeira, em vista de querer contribuir com as despesas da casa, a mulher ela começa a empreender e nessa busca ela vai também muito fácil desistir, porque na primeira solução, na primeira oportunidade que ela tenha, até mesmo uma CLT, algo assim, ela vai desistir do empreendimento. Então, é muito pela viagem de dentro, como eu gosto de falar. Então, de vez de você olhar para os lados, para o que está fora, você tem que olhar para dentro. Então, esse negócio, Dani, quando você pensa em empreender, você não começa já pelo planejamento estratégico. Então, não é já sentar e já ir planejando, e já ir, já vi, é aquela oportunidade. Pronto, agora eu vou fazer todo o planejamento, vou ver o que vai ser, vou começar assim, assim, e você já vai montando todo o negócio. Não é por aí. Porque se a gente faz isso, você vai construir, pode até ser promissor, pode dar até muito lucro, certo? Nada contra, tem gente que empreende, dá certo, e o negócio decola. Mas, assim, quando você faz isso, porventura, seu coração não pode estar ali. E muitas vezes o que acontece quando seu coração não está naquilo? Você pode se sentir preso em algo que você mesmo criou. Então, existe um aprisionamento também do empreendedor, à medida que ele constrói aquilo, o que acontece com ele? Ele começa a pensar que ele não pode mais sair, e aí ele tem que tocar aquilo para frente, e aí ele também não começa a ter um certo zelo pelo seu próprio empreendimento. E ninguém vai fazer por ele. Então, ele é a cabeça central, ele é a cabeça que vai motivar toda a equipe. E se ele não está no negócio, o negócio ele vai também decair. Então, é muito importante a gente fazer essa viagem. Vê se eu entendi direitinho. Porque quando a gente fala em empreender, normalmente tem muitas pessoas, igual eu estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar,
que principalmente nesse momento de crise, né? As pessoas às vezes trabalham a vida inteira de carteira assinada e foi mandado embora e precisa de uma renda e às vezes por falta de opção entra nessa onda, né, de empreender. Porque é a opção que tem, ninguém está chamando, está desempregado, precisa sobreviver. E aí, às vezes não é o perfil da pessoa, mas ela só vê essa saída, né? Então ela entra nessa empreitada, vamos dizer assim, muitas vezes despreparado, porque nunca pensou nisso, então nunca se preparou para isso, né? E pelo que você está falando aí, e às vezes, pelo fato de estar precisando de dinheiro, ela acaba procurando aquilo que está na onda, né? Aquilo que ela vai ganhar dinheiro. E esquece que para você trabalhar com prazer também, para você trabalhar e render e produzir, né? Quando você tem uma coisa que você gosta, e essa coisa que você gosta pode também te gerar uma renda, né? Porque conseguir unir o que te dá prazer com o que dá retorno é maravilhoso, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, assim, seria interessante, antes da pessoa tomar atitude, ela analisar realmente que área que ela quer seguir, o que ela realmente gosta, porque o fato, vamos supor, da pessoa, por exemplo, ela trabalhou na área financeira, administrativa a vida toda. Ah, isso eu sei fazer muito bem, entendeu? Mas às vezes ela não gosta tanto quanto, por exemplo, mexer com moda. Às vezes a cara dela é mexer com moda, né? Ela ser uma personal styler, né? Que eles falam. Então, assim, às vezes o que ela gosta mesmo, o que ela se idealiza é isso. Ela pode ser uma excelente profissional em termos de administrativo financeiro, mas ao mesmo tempo, o que ela gosta, o que dá prazer a ela não é isso. E quem sabe, não, por que não? De repente, já que é para empreender, buscar mais informações em cima do que ela realmente sente prazer, para ver se é possível empreender nesse meio, e já que é para arriscar, que para ela é uma coisa nova, ao lado do empreendedorismo, arriscar com aquilo que traz prazer ao coração e à alma. Seria isso que você está querendo dizer, Tayane? Exatamente isso, viu, Dani? É nessa questão que está né, o X da questão. A gente não aprende isso na escola, a gente não é ensinado a se autoconhecer, a gente não é ensinado a olhar para dentro, a olhar quais são os nossos talentos, a olhar o que eu tenho de melhor. Pelo contrário, na escola, o que a gente é ensinado a fazer? A gente vai ser ensinado a olhar para o que está faltando. A gente vai ser ensinado a olhar para as notas que estão baixas, mas muitas vezes desvaloriza aquelas notas que se sobressaem. Então, você tem que ser ou o médio em tudo, né? Porque você tem que passar. Ou aquilo que se sobressai, que é, às vezes, da sua potencialidade, aquilo passa despercebido. O que você tem que focar é aquela que está na dificuldade. Então, quando a gente faz isso, a gente fica muito olhando para o que falta, para aquilo que a gente precisa aperfeiçoar, mas também é muito descartado aquilo que é verdadeiramente a sua força, aquilo que você tem de melhor, a sua principal característica, aquilo que você pode decolar se você olhar com maior atenção, e muitas vezes pode ser ali o que está a sua maior força, o seu maior negócio, digamos assim, muito atrelado à sua habilidade principal. Mas, quando a gente não olha, né, quando a gente não se, né, não se conhece, essas matérias, tudo isso não tem, a gente não aprende desde pequenininho, já deveria ser ensinado. Então, eu assim, né, eu acredito que as crianças, elas devem já ter isso e ali vai se desenvolvendo com o tempo e aquilo vai aflorando, a pessoa vai se autoconhecendo durante o percurso. Esse deveria ser o caminho. Mas o que acontece? A gente só vai, e muitas vezes ninguém, às vezes, não tem essa oportunidade nem de parar para se olhar. E dá trabalho, viu, Dani? Dá trabalho olhar para dentro, dá trabalho ter essa visão, dá trabalho e muitas vezes as pessoas ignoram. As pessoas, às vezes, sabem da importância, mas não param para olhar aquilo, isso é prioridade. É por aqui o caminho. Então, quando eu falo nesse empreender com essa essência primordial, com esse olhar para dentro,
É justamente aí, é olhando para o seu potencial, olhando para os seus valores, para a sua história, para tudo que você é, para essa potência que já está aí dentro. E aí sim construir um negócio que muitas vezes também, Dani, não é só no seu talento, certo? Validar, como você bem pontuou, em questão de te dar prazer, de você fazer, se sentir bem, e você saber fazer bem feito, mas também tem algo aí. Muitas vezes o seu negócio tem muito a ver também com o que ele gera de transformação. Às vezes pode até não estar atrelado à sua habilidade principal, aquilo que você sabe de melhor, que você sabe faz bem feito, mas ele tem uma causa envolvida, ele tem uma transformação muito forte, e é por isso que você faz, aquilo te dá sentido em fazer, e aí você vai conseguir as pessoas com as habilidades necessárias para que some e se concretize aquilo que está no seu coração. Então, é muito importante a gente tirar só o foco do que a gente é só bom. Então, existe um elo aí, que eu sempre trago aí a filosofia Ikigai, eu sou coach Ikigai, embaixador Ikigai, então eu sempre trago essa mandala para clarificar muito esses pontos, porque não é só um ponto que tem que estar em equilíbrio, não é só você é bom, então é por aqui que eu empreendo. Às vezes, muitas mulheres, elas vão por aí. Eu sei fazer uma comida bem feita, eu sei fazer, sei costurar, eu sei diversas habilidades, e aí elas vão empreender. Mas às vezes não é só isso, não é só um talento que vai sustentar um negócio. Então o negócio vai crescer, ele vai ganhar corpo, muitas vezes você vai sair do operacional e outras pessoas vão fazer por você, mas ele tem que ter algo maior que a sua habilidade para você continuar tocando aquilo, para você continuar com o coração naquilo. Então, na mandala Ikigai, tem esses quatro fatores. Pode perguntar. Pois é, me conta aí, quais os desafios da mulher empreendedora? Já que você pegou nesse ponto aí. Qual o maior desafio, né? Quais são os desafios? Que eu já vejo vários, assim, igual eu estava comentando aí no início, né? A gente que é mulher, a gente já carrega tantas ocupações, tantas responsabilidades a mais, né? E isso aí eu acho que é um grande desafio. Mas conta pra gente, quais são os desafios da mulher empreendedora? Antes de te responder, deixa eu só responder o João Barbosa, eu não sei se ele está aqui ainda, mas ele perguntou como entro. Que eu falei que não começa pelo planejamento o negócio, que eu falei de olhar para dentro e se autoconhecer. Então, João, é por aí. Eu tenho no ciclo PDCA, que seria ali o P do plan, do planejar, eu inseri antes desse P uma adaptação do ciclo PDCA, colocando o C da consciência, de começar justamente pelo autoconhecimento, por esse olhar profundo da sua potência, para aí sim você poder planejar e planejar com tudo isso que eu comentei aqui, planejar assertivamente, e não só planejar por planejar uma ideia que está no momento dando certo para alguém, certo? Então vamos seguir. Deise Jardim chegou, muito bem-vinda, Deise, prazer você estar aqui, Gabriel Varanda, Alexandre Alvarenga, muito bem-vindos. Então vamos lá. Como você perguntou agora, só aqui. Você comenta, Dani, repete rapidinho. Você perguntou dos desafios da mulher. Quais são os desafios da mulher empreendedora? Pronto. Os desafios da mulher empreendedora é justamente falta de apoio. Ela sente muito sozinha, viu, Dani? Tipo assim, ela pensa no seguinte: vou empreender, certo? Estou só nisso, não tenho apoio, não tenho estímulo. Ela vai para a família e a família não vai dar o apoio, muitas vezes, a maioria das vezes. Aí ela começa a se questionar: será que eu sou capaz? Aí já começa um diálogo interno. Além de não ter o apoio de quem ela poderia contar, de quem ela acredita que poderia ajudá-la, ela começa também a entender: e agora? Tipo, tô nessa sozinha. Aí começa também o diálogo interno. Então, começa a ouvir as suas vozes, né? As famosas vozes aí dos seus sabotadores internos. Não sou capaz, não vou dar conta, eu estou sozinha nisso tudo. Será que eu vou ter o valor necessário para poder tocar esse negócio? Então, ela começa a se questionar e isso também acaba por influenciar na sua autoestima. Então, ela começa a não ter aquilo
como prioridade. Aí ela também não se enxerga empreendedora, então ela não vai abraçar aquilo como que é mesmo um negócio, então ela já não fala daquilo como negócio principal, é algo que ela faz de vez em quando. E o que acontece? Essa falta de apoio delas vai desestimulando com o passar do tempo, então os desafios que vão surgir no caminho, todo empreendedor sabe, não é fácil ser empreendedor, não é fácil ser empreendedor, ainda que seja com sua essência primordial. A gente tem todos os desafios, vai passar por tudo isso, não vai ser um mar de rosas. Se vocês acham que é diferente, vai ter desafios, mas qual que é a diferença? Se você está com sua essência primordial, você vai conseguir passar por esses desafios, você vai conseguir sustentar e vai enfrentar qualquer como. Venha o que vier, você está firme para manter a sua convicção, o seu papel que você exerce no mundo. Então, é por aí, é nesse sentido das dificuldades, Dani, que eu comecei a pontuar, a fazer muitas pesquisas, e todo o meu projeto da Conexão Life é justamente para resolver essa dor de não caminhar mais sozinha. Então, a gente caminha juntas, em colaboração, uma ajudando a outra, uma apoiando a outra, uma dando a mão para a outra, como eu costumo falar, ser pontos realmente que se somam, sabe? Ô, Tayana, apoiar porque é contínuo. quando você fala assim, eu me enxergo muito, porque, tipo assim, eu falo que o empreendedor, ele é mais audacioso, né? Ele é corajoso, porque realmente você empreender, você tem que ter coragem, né? Para iniciar alguma coisa e tudo. Eu sempre fui a mais audaciosa, assim, da família. Eu acho que isso eu puxei um pouquinho do meu pai. E assim, minha mãe, minha irmã, elas sempre foram mais assim, mas por que não arruma um emprego de carteira assinada? Mas por que você... então, assim, acaba exatamente isso, né? Sugando um pouco da sua energia. Se você realmente não tiver uma determinação muito grande, né? Não tiver uma coragem, né? De realmente enfrentar, de colocar a cara a tapa, porque aí você, tipo assim... Porque, querendo ou não, todo mundo tem medo de escutar, mas eu te avisei, né? Principalmente daquelas pessoas que a gente ama. Então, é complicado você ir contra as pessoas que você ama, né? Realmente, como é que eu posso falar? Indo em prol o seu desejo, né? A sua vontade, o lado seu empreendedor, né? Muitas vezes você tem que ir contra muitos pensamentos de pessoas que você ama. E esses pensamentos, apesar dessas pessoas te amarem e falar o seu bem, né? Elas acham que estão falando aqui para o seu bem, né? Isso meio que te derruba. Para não deixar você ser derrubado, você realmente tem que ter uma coragem e uma força de vontade muito grande, né? E tipo assim, realmente não, isso é o que elas pensam, mas eu não sou isso, eu sou assim, eu tenho que me aceitar desse jeito, se elas me amam, vão me aceitar desse jeito, né? Eu acho que o que você faz, né, que esse trabalho que você faz junto com as mulheres, eu acho que é um pouco isso, entendeu? Tipo assim, a pessoa tem que aceitar elas daquela maneira, tipo assim, ela tá empreendendo, então, por mais que o marido não dê força, a mãe não dê força, né? Ela tem que sentir que essa força vem dela, né? E apesar dessa força vir dela, é uma questão que a gente está falando do autoconhecimento, a importância de ter certeza antes de abrir, né? O que você até falou com o João aí, antes realmente de partir para empreender, entender que esse autoconhecimento é fundamental. Principalmente quando você não tem esse apoio familiar, dos amigos, né? E aí vem essa questão que você abrange de dar apoio a essas mulheres que realmente muitas vezes se sentem perdidas. Não perdidas simplesmente por não entender a parte prática do empreendedorismo, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só questão assim, do saber, né? Do conhecimento de como as coisas funcionam. Não é só isso, né? É estar preparado
para tomar uma atitude, muitas vezes, que vão contra os pensamentos de várias pessoas que te amam, e com isso, como elas têm medo, elas querem passar esse medo para você, muitas vezes, te desencorajando a fazer isso, né? Porque elas pensam de maneira diferente. Então, é mais ou menos isso, não é? Que vocês fazem essa ajuda, esse abraço a essa mulher empreendedora? Exatamente isso, viu, Dani? Porque assim, o que que acontece? É um processo contínuo. Eu falo que a gente nunca para de se autoconhecer, porque como a gente vai vivendo vários momentos e várias coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai tendo acontecimentos, vai tendo dificuldades, tudo isso que a gente está abordando aqui. E o que acontece com essa mulher? Vai sempre ter algo que vai desestimular. E essa autoconfiança dela, ela precisa ser alimentada sempre. Então, o projeto ele é pensado nisso, de ser justamente esse apoio, porque ele precisa sempre retroalimentar, sabe? A gente não pode só... a pessoa não se forma só, tenho aqui as ferramentas de gestão, pronto. Como você bem pontuou, a gente não é só a parte gerencial, não é só a parte de gestão bem feita. Não funciona, não é só isso que é um negócio. O negócio ele precisa disso, que é outra coisa também que as mulheres aí, nos meus estudos, têm essa parte de não ter isso também. Então, elas não têm essa bagagem, muitas vezes elas pecam no planejamento e dividir o que é do negócio, o que é meu, ela acha que tudo é dela, então não tem um capital de giro. Então, o que acontece aí? É muito importante, sim, todo o conhecimento, toda a bagagem de administração, mas a gente precisa entender esse ponto principal, que é essa autoconfiança, é se conhecer, é diariamente ver, será que isso aqui eu estou indo pelo meu propósito? Será que eu estou indo no caminho certo? Então, sempre tem que ter esse alinhamento. Então, quando a gente faz planejamento estratégico de uma empresa, todo ano se faz, a gente tem que levar tudo isso em consideração também, porque a cada ano vai passar por dificuldades, vai passar por fracassos, desafios, e se a gente não leva isso, a gente não arruma a rota, a gente não arruma qual vai ser o trilho. Será que você está seguindo na direção certa ou você está deixando, né, a deriva? Então, a gente tem que ter essa bússola, eu chamo de bússola, para que a gente possa saber guiar o nosso negócio. Para que, então, pessoas que estão aqui, que já têm um empreendedorismo, já está legal, já tem um negócio, mas tem que entender também que tem que ajustar sempre, porque à medida que passa por um desafio, à medida que o negócio precisa também se reinventar, como a gente está vivendo hoje, muitos negócios precisaram tomar uma nova roupagem. Como é que faz isso? E se você não tem muito certo o que você quer com aquele negócio, como é que você reinventa algo que seu coração nem está naquilo, você já estava levando de maneira forçada, e agora você tem que fazer toda uma condução para que ele gire de forma diferenciada, sabe? E aí venha para a internet, e aí faça todo um desafio pela frente, novo e desafiador, do que já tinha, se torna ainda mais desafiador. Então, Ô, Tayana, seria mais ou menos, tipo assim, se a gente fosse pontuar o que nós já conversamos aqui, então, inicialmente, a pessoa tem que se autoconhecer para saber exatamente em que direção ir, né? Não só olhar o que ela tem habilidade, não só olhar o que está na moda, o que está dando dinheiro, mas levar vários pontos, né, vários fatores em consideração em primeiro momento. Aí depois nós falamos também na questão da gestão, né, que é super importante, né, que vem logo após a abertura da empresa, né, começar a pessoa se empreender. E aí eu vou te falar, e a concorrência? Como se diferenciar na concorrência? E agora, será que, pessoal, mandem aí corações para eu saber se vocês estão gostando. Leopoldo, tô adorando esse tanto de coração, ó. Cheio de coraçãozinho, tô adorando. Cheio de coraçãozinho, amando. Muito bom, gente, vocês por aqui. Que ótimo que vocês estão interagindo. Mandem perguntas aí também, falem para mim saber se o conteúdo aí está dando algo sentido para o coração de vocês. E, então, a concorrência, temida concorrência, viu, Dani? É outra questão muito desafiadora, principalmente para mulheres, aí para qualquer empreendedor, digamos, mas principalmente para as mulheres, quando vai pensar em empreender.
E aí, olha para o lado, tem aquela pessoa, principalmente aqui no digital, né? A gente começa a olhar, já tem muita gente na minha área, vou falar de determinado assunto. Será que eu vou me destacar? Será que vai dar certo? Então você começa a olhar para o lado, novamente, a olhar para quem está fazendo. Será que eu tenho algo a ofertar? Será que meu conteúdo, as pessoas vão parar? E se eu fizer uma live e não tiver ninguém? Aí você começa a se colocar para baixo. Será que eu vou abrir a live? Não vai ter ninguém na minha live. Eu já tive algumas na Conexão Live que me falava isso. Aí, se eu abrir a live e não tiver ninguém, eu falo, tá, fala para você mesma. Se chegar alguém, chegou, fala como se a live estivesse cheia. Não importa, o importante é fazer, o importante é você colocar o primeiro passo. Então, eu sempre falo muito assim, sabe, Dani, de você começar. Quando a gente dá o primeiro passo, os demais se tornam mais suaves. Então, o importante é a gente dar o primeiro passo, é a gente startar a ideia, a gente colocar em ação. Você tem atitude, você vai longe, mas se você ficar parado, nada acontece. Então, é por aí. Quando você pensar na concorrência, eu costumo falar que a concorrência é uma ilusão. Ela não existe necessariamente. Por que ela não existe? Ela motiva, certo? Tem gente que é viciada, digamos assim, é adrenalina, porque a concorrência está fazendo, você quer se destacar. Então, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, né, daquele ramo, o melhor naquela área. Mas isso, de um certo modo, é positivo, de outro também é negativo, impede muitas vezes a pessoa até de começar. Como eu estou explicando aqui, você começa a olhar, tem uma pessoa, tem outra, muita gente na minha área, nem vou começar a falar e fazer conteúdo aqui na internet. Ou presencial também, um negócio físico, né? A gente pensa a mesma coisa. Então, o que você deve entender? A concorrência, por que eu chamo ela de ilusão? Eu falo sempre dessa questão da sua essência primordial novamente. Porque se você tem muito bem resolvido quem você é, se você é único naquele negócio, porque o seu negócio é a expressão da sua essência primordial. Se ele é único, ele vai ter, só você faz daquele jeito, só você vai fazer daquela forma, com aquelas características, daquele método, sabe, Dani? Daquele formato, com aquele processo, com aquele atendimento excelente. Tudo isso é construído. E isso forma quem é o seu negócio, que tem muito de você nele. Então, se ele está ali e é você materializado ali, não tem como a pessoa copiar. Ela pode copiar alguma coisa, ela pode copiar algo, mas não consegue copiar o que está mais intrínseco, aquilo que é o negócio em si. Só você sabe o que fazer posteriormente, só você sabe a condução dele posterior. E a pessoa, ela não sabe. Então, se a pessoa copia alguma coisa, ela não vai copiar o todo. Então, não tem como copiar aquilo que é a essência. Você falou a palavra certa, a essência, né? Porque tudo tem a cara da gente. Né? Vamos supor, meu tema é storytelling. Tem outras pessoas que falam sobre storytelling? Tem várias pessoas. Mas elas vão falar de uma maneira diferente do que eu vou falar. Né? Por quê? Porque eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha experiência, e isso me fez visualizar a storytelling de uma maneira diferente do que a outra pessoa que fala. A outra pessoa que fala sobre storytelling, ela vai ter a visão dela, porque ela vai agregar as experiências que ela teve, né? O estudo que ela teve em cima daquilo, e a própria personalidade dela é diferente da minha, então a visão dela vai ser diferente. Então a posição, a forma, a maneira de transmitir, é tudo diferente, porque são pessoas únicas, nós somos únicos. Né? Então, na hora que a gente para e pensa então, em concorrência, é o que você falou, podemos concorrer a nível de produtos, né? Mas a concorrência, por isso que a gente tem que focar numa empresa, pelo menos assim, eu penso, tá, se você concorda comigo, que a gente tem que focar muito mais na experiência do cliente enquanto cliente. Tipo assim, a experiência, no momento que ele entra numa loja e é recebido, num pós-venda, num atendimento diferenciado, porque o produto pode até ser o mesmo do seu concorrente. O que vai fazer a diferença é a experiência que ele vai ter com você. Não é por aí, Tayana? Exatamente. Além da experiência, tem muito mais envolvido, viu, Dani? Eu costumo falar, não é só a experiência, tem toda a experiência do cliente, Sim. Toda essa parte de atendimento, toda essa parte de construção de relacionamentos a longo prazo,
de fazer um pós-venda muito bem feito, de acompanhar literalmente esse cliente. Mas, além dessa experiência, além desse envolvimento, além de tudo isso que a gente tem aí como CRM, a gente tem que ir além, a gente tem que surpreender o cliente. E a mais do que o que o cliente ele espera que você faça, sabe? A gente tem que dar o up, né? O upgrade aí. Tem que É entregar o um pouco bônus. mais. Você tem que É o entregar um pouco bônus, mais. né? Foi? É o bônus. O bônus, o Peter aqui, ó. Seja muito bem-vindo, Peter. Ótimo aí, amei fazer a live com o Peter. Conteúdo incrível. E é justamente do que a gente está falando aqui, viu, Peter? Você aí dessa área, justamente do sucesso do cliente e que fala excelente sobre fazendo o vínculo com a Disney. Então, assim, em relação a esse atendimento excelente, a gente tem que ir além no sentido de negócios bem construídos, assim, pautados também, Dani, no que é esse negócio, por que eu devo comprar de você? Então, vem toda essa questão também muito forte do storytelling, de você trazer a história. O que é essa história? Por que eu vou comprar dessa empresa? Não, porque ela tem a ver comigo, sabe? Ela tem os ideais parecidos comigo, ela tem valores que parecem comigo. Então, você começa a criar uma identificação com a empresa. É como se ela é realmente alguém. Então, ela não é só uma empresa, não é só uma marca. Não é só algo que você se relaciona cliente-empresa. Não, ela é como se fosse uma pessoa, algo mesmo pessoal, que você se identifica e eu compro dessa pessoa, eu compro, né, dessa marca, ainda que seja uma empresa com logo, você compra daquela marca, daquela empresa, porque ela simpatiza com você, você tem os valores parecidos, você admira a história daquela empresa, aquela história tem a ver com o que você acredita, com a forma que você, né, admira algo naquela história. Então, isso é que conecta, sabe, Daniel? Conectar com o cliente a fundo, a nível de alma. Não é somente, eu vou comprar porque o serviço é bom, atende a padrões, tem isso, tem aquilo. Não é só isso. Não está só preso em um bom atendimento, uma boa experiência. Vai além, ela transborda. Então, transborda para todo esse envolvimento, e eu falo muito disso aqui também, para trazer esse conhecimento aqui na rede social, Dani, porque o que eu percebo? Muita gente fazendo muito conteúdo, tem toda essa parte muito forte do digital, mas tem que trazer essa visão de essência, essa visão de contribuição, sabe, Dani? Do porquê que você existe, por que você está aqui, não só pela transformação que você faz através do seu próprio serviço, mas você tem que ir além do seu próprio serviço, sabe? Qual é o impacto disso tudo no mundo? E você trazer isso para as pessoas aqui. E você trazer, além dessa transformação que eu faço tudo aqui com meus clientes, com as pessoas, através dos meus treinamentos, workshops, eu tenho isso como missão, uma missão maior, algo que te inspira. Então, você contar o porquê que você faz aquilo, além da transformação em si, do que o seu negócio gera. Então, algo que vai abranger Contar toda com a o sociedade, storytelling, sabe? lógico. Tô brincando aqui, falando assim, contar com storytelling. Tem o Peter, né? Ele deixou uma pergunta aí para você. Na verdade, uma pergunta, ele complementou. Por isso temos um branding sensorial e cultural, né? Isso. Então, assim, é bacana. Muito obrigada, Peter, por complementar aqui. Acho interessante. É bom quando as pessoas, né, conectam com a gente e compartilha também os seus pensamentos, né, o Tayan. Agora me conta, qual a importância do network para a mulher empreendedora? Que assim, o network, eu brinco e falo, network é tudo, né? Mas assim, uma mulher empreendedora, qual o peso disso, né? Qual a importância de fazer um network, de ter bons contatos? Bora lá, Dani. Essa parte do network é fundamental. Mas o que acontece? Muitas mulheres, elas acabam que vai deixando isso para depois. Então, acaba não dando a prioridade necessária. Muitas vezes, elas por falta de tempo, por conciliar os diversos papéis, então aquilo não passa a ser algo que ela tem como hábito, como algo que ela pratique. Então, muitas vezes, elas até
se apoiam em si, em outras atividades, em algo que venha somar na sua vida pessoal, mas quando se fala de negócios, não acontece isso. Não acontece essa soma, essa questão de fazer parcerias, essa questão de estar em ambientes network, como os homens, que já é mais tradicional. Os homens eles já procuram mais, já tem essa busca. Então, o network, assim, é algo que eu amo, é algo que eu já pratico aí, e que eu ensino que ele vai além dos negócios, sabe, Dani? É você praticar network diariamente, em tudo em que você faz, seja até na sua vida pessoal, porque é o hábito de você criar bons relacionamentos. Eu vejo desse modo, eu vejo de construção genuína, conexão realmente profunda, e que você tenha um hábito onde você sempre desenvolva, construa diariamente essa conexão. Então, até mesmo com nossos familiares, muitas vezes você acaba que pelo corre-corre, pela sua vida, pela sua rotina, você acaba deixando de lado certos contatos. Quando você para, nunca mais falei com certa pessoa. E aí você, né, meio que quebra aquela conexão, já não está tão forte, aquela conexão já não está tão regar ali diariamente. Então, é muito importante a gente ter essa visão também do network como hábito, né? E é uma construção, é um aprendizado também contínuo, porque a gente vai, aos poucos, desenvolvendo esse network, a gente vai aprendendo como criar também essas relações e cada vez mais aprofundar os relacionamentos. Então, é toda uma continuidade, não é só você criar a conexão, você tem que regar. E é muito importante também... É uma plantinha, né? É como se fosse, é uma plantinha, como se fosse uma amizade. Inclusive, só complementando aqui, o Peter colocou aqui também, as pessoas não sabem se apresentar, elas vão só com o objetivo de se vender, né? Então, eu falo aqui, é isso aí, aqui, ó, tem mais coisa. Quer ser uma pessoa interessante, seja mais interessada, né? Então, assim, muito obrigada por acrescentar aí, Peter, o conhecimento, e realmente a gente vai trocando ideia, é muito bom. Mas você está falando aí de conexão, né? De manter a coisa alinhada e aquecida. A Baianinha, que acabou de entrar aqui, mandou Dani Linda, ela trabalhou comigo, pelo menos, Dani Linda, ela colocou aí atrás. Ela trabalhou comigo aí há uns 10 anos atrás. Eu moro em Belo Horizonte, ela mora em Porto Seguro, mas a gente não perde a conexão, né? É uma pessoa especial, que eu tenho um carinho enorme, eu tenho certeza que ela também por mim. Então, assim, não só no âmbito profissional, quanto também no âmbito pessoal, a gente cativar, né? Construir esse relacionamento. Esse momento que nós estamos tendo, esses 2 meses, né? Entre o lançamento que seria em fevereiro, né? E passou a ser em abril. Esse envolvimento que nós estamos fazendo, essa bateria de lives entre nós, coautores, que são 170, nossa, isso é um network enorme, né? Isso está agregando valor não só para os ouvintes, né, das nossas lives que estão aí participando com a gente, como também entre nós, né? Tanto que eu também já cresci, desenvolvi nesse período das lives, né? Quanto ser humano, quanto profissional. Então, essa troca é muito intensa e é muito valorosa. Então, um bom network é importantíssimo. Meu pai sempre falava assim, olha, você pode até não saber fazer, mas você tem que conhecer quem saiba. Então, isso é fundamental. A gente realmente tem que conhecer quem sabe. Então, network é tudo. Carla Galindo entrou. Que florzinha, muita florzinha. Linda, comigo. Obrigada, Carla. Olha, gente, nós estamos com vários colegas aqui. Eu já vi Rafi Hudson, já vi várias pessoas. À medida que você está falando, eu não fico querendo te interromper para não te atrapalhar. Estou vendo aqui agora também. Estão chegando. Nós temos vários colegas, né? E aí, ó, nosso network fantástico, né? Na prática aqui, nós estamos vivenciando, né? E nós já estamos com quase 1 hora de live. E assim, como nós estamos tendo um pouco de dificuldade para baixar as lives acima de 1 hora, então eu estou
tentando ficar dentro desse período para que a gente possa compartilhar em outras redes sociais, tipo YouTube também, né? E então eu queria te pedir, Tayana, que deixe uma mensagem para a gente, assim, o que você mais acha importante nesse momento, né? Que nós estamos passando um momento especial com essa pandemia, né? A gente já vinha de uma crise, aí caímos numa pandemia, aí assim é aquela confusão, aí vem agora a política, né? Que a gente já está aí, já é ano eleitoral. O que você deixa assim para essas mulheres empreendedoras, não só as mulheres, os empreendedores de forma geral, né? Os seres humanos, estamos, como eu falei aqui, que vão além do que fazem. E deixa assim uma palhinha para a gente que você acha mais importante e deixa também o seu contato, fala como é que as pessoas chegam até você. Vamos lá. Tayane? Aí, agora. Bora lá. Então, vamos lá, dar esse, né, esse fechamento aqui. Né? Aqui a Carla está colocando, amei você. Vai, gratidão, Carla. Amei também. A Carla compartilhou as histórias aqui, foi incrível ontem. Dona Florzinha. Estarei com a Carla semana que vem. Carla aqui. Ai, que show! Muito bom. Sim. Amanhã à eu noite estarei com ela e depois ela estará comigo. Dobradinha. Ótimo. A gente vai dar a dobradinha no dia 9, porque aí eu vou falar do meu tema lá no perfil dela. Isso é bom. Vamos lá. Amanhã eu vou estar com a Silviane aqui no meu perfil, falando também do meu tema, como convidada dela. Então, vamos lá. Estamos aí no aquecimento geral nessa colação, foco em resultados. E o que eu deixo aqui para vocês nessa noite especial, todos os ouvintes, os que vão ver no gravado aqui, no replay. Assim, Dani, como eu expliquei aqui, como no artigo aprofundo, que tudo começa, toda essa parte, você tem que ter coragem, até mesmo para ser quem você é. Então, essa parte da essência primordial, tudo isso que eu falei, tudo isso só vai acontecer se você tiver coragem. Então, é muito importante a gente acionar dentro da gente a atitude de você querer realmente isso, de você querer se olhar, de você querer o algo a mais. Porque se a gente estaciona, se a gente para, a gente não acreditar, a gente não tiver mais fé, não tem como avançar. Não tem como você nem mesmo ter esse aprofundamento, esse autoconhecimento bem desenvolvido, para ainda assim transbordar, que é realmente criar esse negócio com alma, com toda a sua essência primordial, esse negócio que outros vão abraçar e vão se tornar embaixadores, porque eles não são só o seu cliente, eles se tornam embaixadores, pessoas às vezes que nem compram de você podem te recomendar. Então, vocês não visem só os clientes. A gente, quando fala de um negócio, a gente fala do negócio como um todo. E quando a gente pensa nesse negócio, nesse propósito, em tudo isso que a gente veio fazer no mundo, que a gente nasceu para fazer, a gente precisa levar em conta todas as pessoas, todos os envolvidos, as pessoas de modo geral, que se conectam com a nossa causa e que nos recomenda, ainda que aquilo não é um serviço delas. Por exemplo, tem homens que me seguem, são fiéis, assim, tipo... E eles recomendam o meu trabalho. Então, eu sempre prezo muito também pelo homem estar ali apoiando a sua esposa. Então, tem toda essa questão envolvida. Então, não é só, eles não estão no projeto em si, digamos assim, com esse olhar focado neles, mas eles estão englobados no processo. Então, a gente precisa pensar no amplo. Muitas vezes o seu negócio atende determinado público, mas as outras pessoas estão te vendo e vai querer que você solucione quando conhece a pessoa que é a sua persona, o seu público. Então, é muito bom essa visão ampliada da coisa, sabe, Dani? A gente sair daqui energizado, sabendo que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que ter atitude para fazer acontecer, a gente tem que saber que a gente tem que decidir vencer, decidir assumir a nossa autenticidade, aquilo que a gente é, a nossa essência primordial, para que aí sim construir um negócio sólido, que ele venha a ser sustentável, que é o meu desejo maior, fazer com que essas mulheres elas cresçam, elas consigam sustentar os seus negócios, que não seja somente um passatempo, não seja somente algo que elas fazem nas horas vagas, não, elas se enxerguem empreendedoras e que realmente nasceram para fazer aquilo que brilha o olho delas. Então, esse é o meu desejo.
que vocês possam também se contar, conexão, se apoiar da maneira que vocês quiserem esse projeto, porque é algo que eu tenho como minha missão de vida, essa transformação na vida dessas mulheres. Então, podem me chamar no direct, tá? Para abrir as turmas aí. Então, da Conexão Life, em breve eu vou abrir as vagas. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar. Então, não importa mais as fronteiras, pode pessoas do Brasil, fora do Brasil, se conectarem e estaremos juntas, então, nesse modelo online, para que a gente possa desenvolver todo esse trabalho, todo esse processo. A gente aprende empreendedorismo, eu costumo falar, Dani, que é uma escola de empreendedorismo para mulheres, então, onde a gente Tô cresce... dentro, hein? Tô dentro, né? Oi? Tô dentro dessa, viu, Tayane? Essa aí, ó, é show, é show. Tomada. Me manda, me manda. Ó, deixa o seu e-mail aí para o seu e-mail, deixa o seu Instagram aí pra gente, né? Quem não chamou lá, conecta. No Instagram da Tayana, tem lá na bio dela também os dados dela. Tem também o Linktree da Avantic, né? O Linktree da Avantic, você consegue comprar os livros da Avantic e você consegue também comprar o ingresso para o congresso, né? Então, gente, eu vou encerrando por aqui, né? Muito obrigada, agradecer você demais. Eu adorei esse nosso bate-papo, foi incrível. Eu acho que muita gente se acrescentou muito e abriu o caminho, assim, a cabeça de muitas pessoas, saber qual que é esse processo, né? O que é necessário para poder entrar no caminho do empreendedorismo. E estamos juntas, muitíssimo obrigada. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram, que passaram por aqui, também as outras que vão assistir depois, que vai ficar gravado esse vídeo. Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Bora bater o print rapidinho, Dani? Oi? Bora bater Print? só esse print aí rapidinho. Peraí. Deixa eles baterem para eles falarem o que fez sentido dessa live de hoje. Então vamos saber vamos. se realmente eles saíram daqui energizados. Isso. Alô. Beijo para vocês. Beijo grande, gente. Obrigada. Obrigada a vocês.